Pelos mistérios do caldeirão, é dado a eles forma e força. Pelo metal derretido e pelos pistões batendo na forja, eles são armados e protegidos. Por Votann e Fane, eles recebem sabedoria e propósito. E pela ira abrasadora da fornalha, eles são preenchidos com a fúria para superar qualquer inimigo. Os 4 pilares das Ligas de Votann. As Ligas de Votann se referem às confederações coletivas das espécies de clones Abhumans, atacados e de constituição poderosa que se referem a si mesmos como os Kin. Às vezes, eles são pejorativamente chamados de Squats pelos humanos do Imperium. Os Kin são a raça que possui uma tecnologia altamente avançada e vive em ambientes extremos que marcam os mundos ricos em recursos do núcleo galáctico. Os Kin compartilham suas vidas com construções robóticas autoconscientes chamadas de Iron Kin, que eles tratam como iguais em todos os sentidos. Os Kin, ou parentes, recebem uma classificação dúbia pelo Imperium. Em alguns momentos, eles são considerados uma subespécie humana que poderia ser sancionada pela humanidade. Em outros momentos, eles recebem a classificação de espécies Xenos que devem ser combatidas. No entanto, os primeiros registros sobreviventes dos Kin estabelecem uma ligação antiga entre os seus ancestrais humanos que colonizaram o núcleo galáctico utilizando naves e frotas geracionais de mineração, que saíram diretamente da velha Terra pré-imperial, tornando assim a designação de Abhumans a mais correta. De qualquer maneira, os Kin pouco se importam com o que os outros pensam deles. O que devo dizer a vocês, meus caros exploradores, é que poucas espécies inteligentes na galáxia do universo Warhammer 40K são tão temíveis, corajosas ou determinadas quanto os Kin, que compõem as Ligas de Votann. Da mesma maneira, não existem muitas raças tão implacáveis quanto eles quando se trata de cálculo de risco e recompensa na guerra. E, à medida que o surgimento da Grande Fenda envia ondas de agitação através do núcleo galáctico e além, eles começam a entrar em colisão violenta com outras raças estelares, agora mais do que nunca. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, iremos explorar a raça dos Kin, conhecida como as Ligas de Votann, a versão dos anões míticos no universo de Warhammer 40K. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. As Ligas de Votann são uma civilização proeminente baseada em torno do núcleo galáctico. Durante milhares de anos, eles exploraram as riquezas do núcleo e superaram os perigos dessa região. Ao longo dos milênios, eles lutaram contra muitas raças em toda a galáxia, enquanto negociavam e agiam como mercenários. De acordo com as primeiras verdades das Ligas de Votann, as origens dos Kin estão na Era do Mito. É dito que durante esse tempo, exploradores e mineiros e colonos, conhecidos como os primeiros ancestrais, partiram para o núcleo galáctico em naves geracionais, na época quase certamente da Terra pré-imperial. Buscando sua grande riqueza, essas frotas partiram utilizando inteligências artificiais altamente avançadas, que hoje são conhecidas como os núcleos ancestrais Votann. Inteligências que lhes forneciam toda a sabedoria e ajuda que necessitavam para sua missão. Embora não se saiba por que essas frotas nunca regressaram às terras centrais da humanidade, ao que parece, tudo foi uma escolha deliberada. Foi durante esse período que são feitas as últimas referências aos primeiros ancestrais, algo que agora se confunde com os contos dos núcleos ancestrais.
Essas máquinas são chamadas de Votann. É dito que os primeiros ancestrais foram os responsáveis pela maioria das mutações estáveis, conhecidas como Clone Skins, mutações que permitiram aos Kin sobreviver dentro do núcleo galáctico. Alguns relatos afirmam que isso foi em resposta a algum tipo de ameaça, outros que foi feito para preparar os Kin para habitarem seu novo lar. Independente da verdade, os Clone Skins tornaram os Votanns mais duráveis e fisicamente mais fortes que os humanos padrão, e bem mais resistentes ao poder mutante do Warp e do Caos. À medida que as frotas colonizavam o núcleo galáctico, os grupos logo começaram a construir escavadeiras de partículas espaciais para assim desmontar estrelas recém-nascidas, empregando sua colheita de fusão para refinar elementos nunca antes sonhados, e assim alimentaram uma indústria florescente. Uma a uma, as ligas se formaram. As rotas comerciais começaram a atravessar os estreitos vazios, fustigados por ventos estelares, levando as naves mercantes a oscilar entre o disco externo do núcleo e a sinistra zona morta que circundava o buraco negro em seu coração. Mais e mais fortalezas foram erguidas em novos mundos. A vida era difícil, mas as recompensas abundantes. E os Kin viam claramente os benefícios de prosperar em um local onde as espécies concorrentes não conseguiam. Assim, com o passar dos milênios, as ligas de Votann continuaram a se concentrar, sempre buscando a exploração de suas riquezas ilimitadas. Milênios se passaram desde que as primeiras frotas mineiras estabeleceram as primeiras fortalezas no núcleo galáctico. Os Kin se contentaram em permanecer em grande parte dentro dos limites dessa estranha região. Mesmo assim, tiveram interações com várias civilizações e raças que buscavam saquear o núcleo em busca de suas grandes riquezas. E alguns se aventuraram na grande galáxia para estabelecer comércio com outras espécies que encontraram. Muitos desses pioneiros não foram simplesmente motivados pelo desejo de riqueza, mas sim pela crença de que, para honrar seus ancestrais, um parente deve viver uma vida plena e descobrir tudo o que puder. E foi por essa razão que muitos desses se tornaram mercenários nas guerras de outras espécies, retornando apenas quando reuniram conhecimento e experiência adequados para oferecer algo grandioso ao núcleo ancestral. Embora as ligas de Votann tenham encontrado todos os tipos principais de raças na galáxia, em alguns casos essas interações foram limitadas a uma única frota, um conflito ou um acordo comercial. Os Kin são calados com estranhos e relutam em revelar a extensão de sua civilização dentro do núcleo galáctico, buscando sempre não arriscar assim a sua existência. Muitas raças externas na galáxia confundiram essas frotas com a totalidade de sua raça e, assim, a descartaram como uma civilização alienígena menor. Nos registros imperiais, é impossível dizer quantas raças nômades, itinerantes, comerciantes xenos ou mesmo assentamentos abi-humanos realmente eram formados dos Kin. Por causa disso, sua classificação variou sempre entre abi-humans e xenos. Eles são especialmente cuidadosos em não revelar suas ligações com a antiga humanidade na Terra, para que o Imperium não venha impor uma reivindicação sobre eles. A Inquisição, ou os Space Marines, especialmente zelosos, são rápidos em nomear os Kin como xenos, e assim exigir seu massacre. Do outro lado, os Kin têm um desdém pelo supersticioso Imperium, em particular pelo Adeptos Mechanicus. Eles consideram a ignorância aquisitiva do Mechanicum especialmente perigosa, e têm ordens de eliminá-los rapidamente, aonde não puderem ser evitados. As ligas de Votann mantêm relações semicordiais com outras espécies, como o Império Eldar e os Tau. Existem exceções, é claro, pois as ligas de Votann se envolveram em inúmeras guerras. Uma quantidade desproporcional delas foi contra os Orcs, bem no núcleo galáctico. Estes continuam sendo seus inimigos mais odiados e frequentes. Eles também acabaram lutando contra os seguidores do caos, seres que eles veem com uma mistura de desgosto e perplexidade. Outro grande inimigo são os Necrons, principalmente devido à perturbação ou antigas dinastias que retornaram para recuperar mundos colonizados pelos Kin. Os Tiranides, por sua vez, são conhecidos nas ligas de Votann simplesmente como o Destruidor, e recebem o respeito cauteloso que se dá a um predador especialmente inteligente e perigoso.
A formação da Grande Fenda abalou as fundações das Ligas de Votann. Muitas tempestades de Warp apareceram simultaneamente e engoliram sistemas inteiros. Muitos planetas desapareceram enquanto as rotas comerciais foram cortadas. Muitos Kin foram obrigados a realocar suas propriedades, abandonando regiões mantidas por milhares de anos e aventurando-se fora do núcleo galáctico em busca de áreas mais estáveis para se estabelecerem. Os Kin não apenas entraram em conflito com as forças do caos, mas também com diversos Xenos. De qualquer maneira, por causa da Fenda, muitos dos Kin escolheram novos assentamentos fora do núcleo pela primeira vez em milênios. Ao mesmo tempo, a convulsão universal catapultou humanos, Eldar e intrusos Tal para o núcleo galáctico, deslocados através do espaço e do tempo pela Fenda. Assim, as Ligas de Votann agora têm de lidar com estranhos num nível nunca antes visto em sua história. As Ligas de Votann referem-se a si mesmos como os Kin. Todos os parentes, exceto raros párias, pertencem a um extenso grupo familiar e biológico conhecido como membros. Os membros vivem em fortalezas, algo que, embora simples à primeira vista, muitas vezes são totalmente diferentes em suas estruturas e localizações. E quase todos os membros de seus domínios, por sua vez, juram lealdade a uma liga que compõe as Ligas de Votann. No coração de cada uma dessas ligas está um núcleo ancestral Votann, uma venerável máquina pensante criada há muito tempo e colocada a bordo das primeiras frotas de mineração Kin. Algumas das ligas mais notáveis incluem a Grande Liga Turiana, a Aliança Transiperiana, o Conglomerado Ymir, bem como a Hegemonia de Cronos. Outro aspecto importante da sociedade Votann são as guildas, que são órgãos unidos que compõem todos aqueles parentes que desempenham um determinado papel ou prestam um determinado serviço. As guildas existem oficialmente fora das famílias e das ligas, mas na verdade uma grande sobreposição ocorre nos níveis menores. Embora as Ligas de Votann tenham uma população maior que a dos Tal ou dos Eldar, eles ainda são insignificantes em comparação com as massas abundantes da humanidade. As Ligas são uma raça clonada, cada geração emergindo de dispositivos conhecidos como Crizol. Seus números são aumentados ainda mais pelos Iron Kin, inteligências artificiais que vestem de corpos mecânicos e se dedicam a ajudar seus irmãos de carne. Para os Kin, os Iron Kin são membros iguais e valiosos de sua sociedade. As Ligas de Votann são uma sociedade altamente conservadora e teimosa, e garantir a sua ajuda em qualquer empreendimento é conhecido por ser altamente difícil. Embora sejam aliados valiosos e leais, eles olham primeiro para os seus próprios deveres e obrigações familiares, bem como para os interesses de sobrevivência da sua raça. Se considerarem que as motivações de outros vão contra esses interesses particulares, é mais provável que se tornem inimigos rapidamente. Os parentes são tão conservadores que certos truísmos e expressões idiomáticas encontraram aceitação universal. Estas são apelidadas de verdades e são tratadas como artigos de sincero bom senso carregados de muitas nuances e significados. O mais comum deles é o frequente ditado Kin: os ancestrais estão observando, algo que muitas vezes também funciona como um grito de guerra. Uma interpretação dessa verdade é que todas as gerações anteriores estão julgando as ações dos vivos que devem se esforçar ao máximo para viver de acordo com seus ancestrais. Quando um Kin morre, ele geralmente é enviado para se juntar ao núcleo ancestral. Suas mentes são oferecidas aos Votann na crença de que suas experiências enriquecerão as mentes das máquinas e assim ajudarão as gerações futuras. Isso coloca uma grande pressão sobre os parentes individuais para que vivam de acordo com os ideais percebidos por seus ancestrais, sempre impulsionando-os em seus deveres. Por exemplo, esse é um grande motivador para os soldados que lutam nas guerras de outras raças, pois isso lhes permite aprender muito de seus empregados temporários e assim trazer essa informação para toda a raça. Ironicamente, esse ato talvez tenha contribuído para o declínio dos núcleos ancestrais, pois, ao longo dos milênios, eles foram forçados a absorver mais e mais dados da crescente civilização Votann, muitos dados às vezes duplicados ou mesmo corrompidos.
As ligas de Votann geralmente não se preocupam com o encarceramento de transgressores de sua própria raça. Em vez disso, eles usam do exílio como a sua punição mais severa. Isso serve para garantir que os Kin transgressores nunca serão reunidos ao seu núcleo ancestral Votann. Além disso, seu nome será informado ao núcleo para que os ancestrais saibam quem falhou com eles e assim possam proibir a entrada do transgressor em outra liga. Em termos de religião, as ligas de Votann mantêm seus próprios cultos de adoração aos ancestrais. Além disso, alguns deles, como a Aliança Transimperiana, cumprem os seus deveres com um fanatismo quase religioso. Os Kins são reconhecidos por serem extremamente resistentes e resilientes. Isso se deve aos clones Kins, modelos genéticos que dão aos Kin clonados uma variedade de habilidades físicas e espirituais. Suas espécies têm contagens mais altas de glóbulos vermelhos e brancos, além de força e resiliência formidáveis. Outros clones Kins proporcionam tempos de reação aprimorados, visão infravermelha e resistência limitada a temperaturas extremas, gravidade e radiação. Muitos clones Kins se manifestam fisicamente, sejam olhos ou pele com cores incomuns, camadas subdérmicas escarpadas, odores químicos corporais e vários outros sinais. Mais esotericamente, os clones Kins permitem que as almas dos parentes brilhem muito mais fracamente na urdidura como a dos humanos. Isso torna os Kin extremamente resistentes diante de mutações e tentações do caos. Portanto, não existem verdadeiros Psykers nas ligas de Votann. Mesmo aqueles parentes que carregam clones Kins psicoativos brilham apenas o suficiente para se combinarem com a tecnologia de proteção, como cajados e brasões de proteções ancestrais, e assim canalizam a tecnologia de barreira, que permitem o uso de poderes limitados baseados no Warp. É graças aos modelos biológicos dos clones Kin que os Kin conseguiram prosperar nessa região. Dentro do núcleo, mesmo o menor dos membros opera um mundo de contenção, poços avançados de mineração, flotilhas nômades ou mesmo estações vazias que podem chamar de lar. Enquanto isso, os maiores e mais prósperos governarão vários sistemas estelares. Além desses planetas, as ligas também estabeleceram muitos assentamentos de mineração, centros comerciais e muito mais. Grande parte da tecnologia básica das ligas de Votann é amplamente derivada dos mesmos padrões da grande era da tecnologia do Imperium, de modo que os dois mantêm uma grande semelhança básica. No entanto, os designs Kin são de construção e eficácia superiores aos seus equivalentes imperiais. Os engenheiros de Votann, os Brokir, são conhecidos por modificar e melhorar lentamente as tecnologias originais de uma maneira que horrorizaria o Imperium. Esta falta de dogma estende-se à esfera da inteligência artificial, pois os Votann utilizam de grandes quantidades de robôs totalmente sencientes. As naves de guerra dos Kin tendem a ser enormes em tamanho, superiores em capacidade dos grandes cruzadores da maioria das raças. Os Kin alcançam a velocidade mais rápida que a luz, utilizando-se motores de Warp ou geradores de campo Geller, semelhantes aos que a humanidade utilizou no início, mas de maior confiabilidade e precisão, em detrimento da conveniência. A doutrina militar dos Kin enfatiza a capacidade de um líder de avaliar com calma as ameaças inimigas no meio da batalha, permanecendo estoico enquanto determina quais forças hostis representam as maiores ameaças a seus esforços. Esse talento permite que os líderes de guerra Kin julguem rapidamente quais inimigos são os mais perigosos, onde as fortificações inimigas são mais fracas e como devem equilibrar seus recursos no combate às ameaças inimigas. As ligas de Votann são uma reinicialização da tradição anterior dos Squat, de Warhammer 40k, seres que foram eliminados pelos Tyranids na segunda edição desse universo. E aqui terminamos a análise geral das ligas de Votann, a versão dos anões míticos no universo de Warhammer 40k. Deixo aqui a indicação de mais 2 outros vídeos que falam sobre temas deste universo. Obrigado mais uma vez, espero que tenham gostado, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.